minutinho, porque tecnologia e eu, vocês sabem. Bom, vamos lá. Estamos gravando, por favor, os microfones, se vocês puderem fechar, eu agradeço, tá? O meu chat não está aberto aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir. Então, eu não vou estar lendo o que vocês me perguntarem. Então, por favor, depois no final eu dou uns minutinhos e aí vocês vão me perguntando o que vocês tiverem dúvidas. Arte paleocristã, eu tenho que falar que eu estou dando aula para o primeiro ano e o nosso conteúdo é arte paleocristã, porque nossa aula vai ficar gravada. A arte paleocristã, ela vai acontecer assim que acaba a arte romana, que aí o cristianismo vai ser aceito, e ela é uma arte muito engraçada porque ela acontece nos subterrâneos de Roma. Então, vamos lá. É a arte, arquitetura, pintura e escultura produzida por cristãos ou sob o patrocínio cristão desde o início do século II até o final do século V. Por que desde o início do século II? Porque no século I a gente não tem registro de nada que aconteceu nesse período pós-Jesus Cristo, tá? Não há arte cristã sobrevivente do século I, sendo um grupo minoritário perseguido. Vocês sabem das perseguições que os cristãos seguiram, que foram jogados aos leões lá no Coliseu, toda essa história que a gente vê em filme, que a gente vê na matéria de história mesmo. Então, vocês sabem de toda essa perseguição. Podem ter sido coagidos por sua posição a não produzirem obras de arte duradoura. Então, de repente, eles produziam, mas eram coisas só para eles. Então, eles não podiam divulgar. Vou contar para vocês a história do peixe, né? Que os cristãos, como eles não podiam falar que eles eram cristãos, eles faziam um desenho esquematizado do peixe, que é só uma voltinha. Imagina um E de ladinho, tá? Um L de ladinho, e esse era o símbolo do peixe, que os cristãos dessa época gravavam na porta da casa deles. Mas as reuniões, o estudo, as orações, eles tinham que fazer tudo escondido. O expoente da arte cristã são as pinturas, e são pinturas murais nas catacumbas romanas, lugar de culto e refúgio dos cristãos. Catacumba, gente, nada mais é do que o cemitério. Aí, vou tentar colocar aqui, gente, o chat de vocês, que vai ficar mais fácil para mim. Bom, aí, o que vai acontecer? Tudo melhorou agora, né? Porque o assistente chegou, a coisa muda. Tudo que os cristãos vão produzir vai ser sempre no subterrâneo de Roma Antiga, tá? Bom, deixa eu pôr isso para cá para facilitar a minha vida. Agora eu já tenho chat, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tá? Antes que eu esqueça, hoje o meu pai, o meu herói, está fazendo 85 anos. Bom, voltando. Após aproximadamente o final do século V, a arte cristã mostra o início do estilo bizantino, que a gente vai ver em seguida. Espera aí que tem gente aqui no lobby e a gente vai soltar esse indivíduo. Pronto. Nós temos mais um coleguinha aqui participando da nossa aula. Aí, gente, então, para vocês entenderem, porque eu acabei fazendo algumas intervenções, a arte cristã vai começar a aparecer a partir do século II, porque até então a gente não tem notícia de nada. É a arte também chamada de arte catatumbária, porque foram feitas nas catacumbas. Essas catacumbas, a gente vai ver agora no próximo slide, elas foram feitas fora de Roma e no subterrâneo, tá? Isso era uma praxe dos cemitérios dessa época. Então, as catacumbas cristãs são extremamente importantes para a história da arte paleocristã, porque é nelas que tem todos esses registros. Elas abrigam a grande maioria dos exemplares de artes anteriores a 400 depois de Cristo, ou seja, século V. Em afrescos, que vocês lembram o que são afrescos, né? São as pinturas feitas na parede, o cimento ainda está molhado,
o artista vai lá, desenha e pinta ainda com argamassa molhada. Então, isso é um afresco. Toda pintura feita sobre parede é afresco. O grafite de hoje a gente chama de arte de grafite ou arte muralista, mas também não deixa de ser um afresco. Só que a gente não usa a palavra afresco porque no afresco o cimento tem que estar molhado, entendido? Bom, elas abrigam a grande maioria dos exemplares de artes, já li isso, não vou tornar a ler, anteriores a 400 depois de Cristo, em afresco e esculturas muito poucas, além de medalhões em vidros dourados, que, como a maioria dos corpos, foram removidos. Então, gente, saqueadores, eu falei isso para vocês lá no Egito, saqueadores existe, sempre existiu, sempre vai existir, né, infelizmente. Peraí, Lockmeet é aberto, né, Manu? Está aberto, a sala está aberta, alguém queria entrar, mas a sala está aberta, gente, porque meu Cisco está em inglês de novo. Então, tanto os corpos quanto tudo que tinha lá, a maioria foi saqueado também, igual fizeram nas pirâmides. As catacumbas romanas são compostas de passagens subterrâneas em cujas paredes estão escavados túmulos e foram feitas fora dos muros da cidade. Então, essas catacumbas estão fora de Roma e você tem que descer pelo menos uns 3 andares do subterrâneo para você ver as catacumbas. Eu não conheço. Eu conheço Roma, mas eu não fui às catacumbas porque, primeiro, que eu tenho fobia, né? Só saber que eu estava lá embaixo eu ia morrer. E segundo, era longe de onde eu estava. Nesses locais foram efetuados os primeiros cultos cristãos. Sabe a história do peixinho que eu contei? O que eles faziam também? Eles iam demarcando o caminho até a determinada sepultura, né, a catacumba, e então eles iam demarcando isso daí para as pessoas que quisessem assistir os cultos poderem achar o caminho sem deixar rastro, sem deixar pista para os soldados romanos. Aí está uma das catacumbas, gente, olha que lugar mais sinistro. Então, essas escavações, essa parte onde parece bancos, né, aqui do lado esquerdo e no meio, é onde ficavam enterrados os corpos. Cada pedra dessa daí é uma sepultura, acredito eu que as pessoas eram colocadas nesse tipo de catacumba em pé, né, como se tivesse em pé. E em outros, que a gente vai ver mais para frente, na posição horizontal. E aí, o que eles faziam? Aí a pintura ela é bem primitiva. No teto dessa catacumba aí, tem várias estrelas representando o céu, e no centro a figura de Cristo. São desenhos bem precários, são desenhos bem primitivos. Primeiro, gente, fazendo no escuro só com uma tocha. Segundo, escondido, sem muito recurso. Então, não dava para sair nada melhor que isso. Algumas cenas bíblicas, desculpa, algumas cenas bíblicas são desenhadas nessas paredes, até porque o povo dessa época não sabe ler, não sabe ler, não sabe escrever. Então, eles vão saber da história antes de Cristo, do Velho Testamento, através dessas imagens. Aqui os lugares já são mais bonitinhos, ó. Essa imagem aqui do meio retrata isso para a gente. Já é um local, seria um cemitério de vamos dizer assim, das pessoas com poder aquisitivo melhor, porque a parede já é mais revestida, o colorido é diferente, mas a do lado esquerdo e a do lado direito, apesar de ter essa coluna lindíssima aí que, por sinal, qual é o estilo dela? O capitel dela está todo trabalhado. É uma coluna coríntia, mas mesmo assim, em matéria de desenho, de decoração, ela não tem muita coisa. Mas também a gente não pode nem saber se isso daí não foi saqueado, se não foi tirado esses desenhos que de repente eram numa pedra de mármore, tirou-se esse mármore para fazer uma outra coisa qualquer, e por aí vai. Mas do lado esquerdo, vocês estão percebendo, olha só que tem 2 lances de escada nesse slide aí do lado esquerdo. Então, isso é bem profundo, é bem debaixo da terra. Imagina a quantidade de fungos, de bactérias que o povo dessa época pegou em função
dessa coisa aí lá embaixo, tão fechado assim. Bom, então, da arte cristã primitiva, são essas coisinhas. Aqui, tá vendo? Ó, nesse slide a gente já vê, tem até uns esqueletozinhos ali deitadinhos na horizontal. Tá? Então, existem catacumbas de tudo quanto é tipo, pode ser na horizontal e na vertical, existem as mais luxuosas, as menos luxuosas, e do lado direito, aqui, o nosso slide do lado direito, mostra o bom pastor, seria o desenho de Cristo como bom pastor. Lógico que toda essa coisa que vocês estão vendo aí de deformidade na pintura é porque isso foi feito basicamente nos anos 400 depois de Cristo. Então, gente, lá se vão aí 1.600 anos da pintura. É uma pintura que provavelmente não será restaurada para não perder a originalidade dela. E então, voltando aqui para o começo da arte do paleocristão, a arte paleocristã, o que vocês têm que saber é que no ano 1 não houve nada, a partir do ano 2 apenas as pinturas e outras coisas foram saqueadas pelo tempo e que eram as pinturas feitas nas catacumbas romanas, que era o local de culto e de refúgio dos cristãos enquanto a gente não teve o cristianismo liberado, tá bom? Bom, aí a nossa próxima arte é a arte do bizantino. Vamos lá para a arte bizantina. A arte bizantina, vocês, quando ouvir assim, bizantina, vocês vão lembrar de Bizâncio, capital do Império Romano do Oriente, e a cidade de Bizâncio vai ser o expoente maior do Império Romano, e lá você vai trabalhar com mosaico. Se a gente estivesse na escola, vocês iam sofrer um pouquinho, porque a gente ia fazer mosaico de papel picado. Mas, como Tia Vazinha não vai fazer essa maldade com vocês em tempo de pandemia, então a gente vai fazer só exercícios. Mas vocês estão vendo, todas essas imagens que vocês estão vendo são imagens feitas com incrustações de pedras. A de Cristo e do imperador Constantino, que é essa aqui do meio, elas têm pedras semi-preciosas. Então, é uma arte riquíssima, que graças a Deus não se vandalizou muito, porque como isso é pedra preciosa, imagina o que o povo lá esses, né, que gostam de surrupiar as coisas, imagina o que eles fariam. Essa imagem do vaso são imagens normalmente feitas de tapetes no chão, e essa imagem aqui do lado esquerdo, esses três homens, são os três reis magos, tá? Peraí, gente, que acho que tem gente presa aqui no meu lobby aqui. Vamos lá. Mas o Lookmeet tá aberto. Então não entrou porque não quis, gente. Desculpa. Passando para frente, nós temos agora aqui o mapa do Império Bizantino. Olha só, olha onde está a Itália, olha onde... Império Bizantino não, perdão, Império Romano. Olha onde está a Itália, que foi o berço de tudo isso daí. Tudo que está em amarelo é o Império Romano. Então, nós temos o Império Romano do Ocidente, que é a parte que está mais para o lado da Europa e da Ásia, e do Oriente, que é essa parte toda aqui da África, que vai até lá no Oriente Médio de verdade, até quase lá no Império Saudita. Então, o Império Romano era muito, muito, muito vasto. Deixa eu tirar isso daqui para eu poder ler. A arte bizantina se refere às manifestações artísticas, pintura, arquitetura, mosaico e escultura próprias do Império Bizantino. Isso vai acontecer entre os séculos. Gente, eu acho que essa menina está presa aqui porque ela insiste. Um minuto, gente. Não, está aberto. Bom, aí atrapalha a gente, né, com essa coisa de entrar e sair, mas tudo bem. Vamos voltar. A arte bizantina se refere às manifestações artísticas, pintura, arquitetura, mosaico e escultura próprias do Império Bizantino, que isso vai acontecer do século V até o século XV. Então, o Império Bizantino, ele vai passar pela Idade Média todinho e vai quase que até o Renascimento, porque o Renascimento vai acontecer no final do século XV.
A cidade de Constantinopla, por favor, lembrando disso daí, tá? Bizâncio era a capital, Constantinopla também. Mas a cidade que a gente vai agora focar é Constantinopla, capital do Império Romano do Oriente, era a capital oficial, foi o mais importante centro artístico deste período, tá? Então vamos lá. Lembra que a arte bizantina vem de Bizâncio, cidade do Oriente Médio, que a capital romana, a capital do Império Romano do Oriente era Constantinopla, que foi fundada pelo imperador Constantino, que é aquele da imagem, vou mostrar ele novamente para vocês, e Bizâncio era a antiga capital antes que os romanos invadissem tudo isso daí, tá? Só para vocês não fazerem confusão entre as duas cidades. Então, o Império Romano do Oriente, capital Constantinopla. Principais características. Depois vocês vão anotar tudo isso no caderno de vocês quando eu colocar o link dessa nossa aula. Vocês vão fazer lá arte paleocristã, vão colocar aquelas características que eu falei que está no slide. Depois vocês vão colocar arte bizantina com todos esses slides que eu estou mostrando para vocês. Recebeu influências da cultura greco-romana e da cultura oriental, principalmente da Síria e da Ásia Menor, realizando uma mistura desses diferentes aspectos culturais. Depois eu vou mostrar e vou explicar isso para vocês, tá? Então, a arte bizantina ela tem coisas do Oriente e coisas do Ocidente. Esse estilo artístico teve presença marcante do uso de cores. Gente, eles abusavam das cores, graças a Deus. Mas por quê? Porque as pedras preciosas, lembrando sempre, arte bizantina, mosaico, pedrinhas. As pedras preciosas e semi-preciosas, elas são multicoloridas, então eles tinham muita facilidade no colorido. Presença marcante de temas religiosos. Aliás, a maioria era tema religioso. Por quê? Porque depois que o cristianismo foi adotado como religião, como se aceitou Cristo, se aceitou os cristãos, eles precisavam catequizar, ou precisavam educar os cristãos. E como é que se iria fazer isso? Através de imagens, já que eles não sabiam ler, então tinham que mostrar através das imagens. Tá? Então, presença marcante de temas religiosos. Forte influência do cristianismo, que foi adotado como religião oficial em 311 d.C. Então, no século IV, exatamente no ano de 311, o cristianismo foi liberado para todos aqueles que queriam propagar a fé cristã. E assim passa a ver a arte, assim o cristianismo passa a ver a arte como maneira de instruir o povo e publicitar a fé cristã, que foi o que eu falei anteriormente para vocês, tá? Então, através da arte, o cristianismo vê uma forma de, bonita essa palavra, né? Publicizar a fé, ou seja, tornar público, mostrar para o povo, ensinar, catequizar na realidade. Teve o uso do mosaico como uma das principais expressões artísticas da época. Então, a época do começo do cristianismo, o mosaico foi o que foi o bambambam da época. Grafite hoje é o bambambam, naquela época o mosaico, para vocês assimilarem, tá? Mosaico, época maravilhosa, período bizantino. Vamos lá, seguindo para frente. Influenciada pela arte primitiva cristã, então a arte bizantina teve a influência da arte primitiva cristã ou da arte paleocristã. Como? Contando as histórias bíblicas através de seus desenhos. Tá? Então, essa foi a influência que veio lá da arte paleocristã, contar a história bíblica através de desenhos. No que diz respeito aos aspectos decorativos, apresenta-se suntuosa, exibindo riqueza e poder, tá? O objetivo, ela não era muito bem feitinha, não, tá? Mas ela tinha muita suntuosidade e muita riqueza por causa das pedras sempre preciosas. E poder porque o imperador que mandava em tudo, a gente vai ver isso a partir de agora. Com o objetivo de demonstrar a absoluta autoridade do imperador,
considerado representante de Deus na Terra. Então, esse poder da arte vinha exatamente, emanava do imperador, que era o representante de Deus aqui na Terra. Eu faço, você obedece, porque Deus está me iluminando aqui, está mandando que eu faça você fazer isso daí. Tá? Então, era mais ou menos por aí. O próprio imperador estabelecia e organizava as artes. E o artista era considerado um funcionário que executava, era um funcionário que executava os trabalhos a mando do governante. Então, o artista só vai fazer aquilo que o imperador vai obrigar, vai mandar. Você vai fazer isso assim, assim. Então, nessa época, o artista não tinha o poder de mando. Oh, isso dá até uma questão legal para o simulado de vocês. Então, nessa época, quem manda é o imperador e o artista só executa. O artista ele não vai ter o poder de criação. O artista não vai poder falar assim, mas vamos fazer isso daqui assim, desse jeito, que vai ficar mais bonito. Não, eu quero assim, é assim que vai ser feito. Foi estabelecido o uso da frontalidade. Lembram da lei da frontalidade lá no Egito? Só que aqui é diferente. A frontalidade, no caso da arte bizantina, é frontal mesmo. A figura não é quebrada, porque eles sabem desenhar direitinho, bonitinho, porém a figura vai aparecer mais de frente. Não que fosse necessariamente obrigatório fazer a pessoa só de frente, mas as figuras eram posicionadas de frente, solenes e formais, olhos grandões, mirando para o alto, mirando para o céu, transmitindo uma inquietude transcendental, ou seja, assim, Senhor, tem de piedade de mim, Senhor, eu estou aqui, mas você que manda, sabe? Mais ou menos essa coisa assim de achar que o divino está lá em cima, que é o Todo-Poderoso, e que eu estou aqui porque, infelizmente, o começo do cristianismo foi mais ou menos assim. A gente, naquela época, eles não tinham a liberdade que a gente tem, porque eu, por exemplo, quando eu vou fazer as minhas orações, eu converso com Deus na intimidade, Deus é meu amigo. Naquela época, não. É Deus, se bem que isso eu penso isso agora, porque quando eu era criança e fazia catequese, gente, eu tinha o maior medo de Deus, porque para mim Deus era um velho barbudo e que se eu pecasse, ele ia me mandar para o inferno, porque esse era o conceito da minha época. Agora, na época de vocês, já está diferente. Então, se eu, com 61 anos, quando eu tinha 10, 8 até uns 15 anos mais ou menos, eu pensava desse jeito, imagina aquele povo há 1.600 anos atrás, aí que o medo era muito grande mesmo. Então, eu tinha que olhar para o céu com inquietude mesmo, achando que lá em cima estava o divino e que podia me fazer mal se eu fosse uma pessoa ruim, tá? Foi estabelecido o uso da frontalidade, além disso tudo, que transmitia a ideia de autoridade e respeito, que foi tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Eu tenho que perder esse costume de querer ficar falando antes de ler tudo, porque eu acho que eu acabo fazendo confusão na cabeça de vocês, né? Se qualquer coisa eu volto e explico de novo, tá? A pintura... Peraí, gente. Meio-dia já. Ixi, eu tô fazendo uma confusão aqui. Vamos voltar lá. Passando, recebeu influência. Influência da arte cristã. É porque o sino está tocando e significa que o meu tempo está correndo. A pintura bizantina. Olha só, eu falei que lá era fresco, mas existiu também um pouco de pintura, tá? Então vamos lá. Destaque para os afrescos, pintura feita em paredes, principalmente de igrejas, miniaturas para ilustrar livros. Miniaturas são desenhos pequenininhos feitos na página dos livros. A gente estudou a gente vai estudar iluminuras ainda, na Idade Média. Depois do bizantino, a gente vai estudar iluminuras lá na Idade Média, mas vocês estudaram no 7º ano. Então, essas miniaturas, elas vão se transformar na Idade Média, elas vão se transformar em iluminuras, que são os desenhos todos bordadinhos, pintadinhos no início das páginas, mas isso é assunto para as próximas aulas. Os ícones, que são representações pictóricas de santos em painéis portáteis, presente até os dias de hoje. O que é o ícone? Por exemplo, nós católicos, nós temos um lugar lá onde a gente guarda o Santíssimo.
Então, o Santíssimo é onde tem a nossa hóstia, que é o nosso pão de cada dia, para quem é protestante, né? É o pão que a gente chama de corpo de Cristo, e ele fica guardado no Santíssimo, que é uma caixa quadrada. Geralmente na frente ele tem a ilustração do cálice com toda uma auréola em volta para demonstrar que ali dentro tem santidade. Então, os ícones é mais ou menos isso daí. É uma madeira com a representação de um santo ou até de Jesus Cristo. O tema religioso predominou, principalmente a pintura de imagens de Cristo e da Virgem Maria, tá? A pintura e a escultura bizantina não tiveram grande desenvoltura, pois sofreram fortes barreiras por causa da iconoclastia. O que é iconoclastia? O significado de iconoclasta engloba os indivíduos que não respeitam tradições e crenças estabelecidas ou se opõem a qualquer tipo de culto ou veneração, seja de imagens ou outros elementos. O termo abrange ainda aqueles que destroem monumentos, obras de arte e símbolos. Então, os iconoclastas, eles não acreditavam em Cristo, até porque a gente está no Oriente Médio, e o que eles faziam? Eles acreditavam, não sei se nessa época já, mas em Maomé, Alá, essas coisas assim, Buda. Então, eles destruíam tudo que os cristãos faziam de representação de um Deus, tá? Então, a iconoclastia foi uma das coisas que fez com que a pintura e a escultura não sobrevivessem até os dias de hoje e que a gente não tenha muita representação disso. A arquitetura bizantina. A arquitetura bizantina, nós podemos destacar construções de grandes e imponentes igrejas. Vocês estão vendo aí embaixo a igreja de Santa Sofia, que fica lá em Istambul, depois a gente vai falar dela separadamente, é um marco da arquitetura bizantina. A característica principal era a presença de cúpulas sustentadas por colunas. Tá? Então, vocês estão vendo na imagem embaixo, ó, tem uma cúpula enorme na igreja de Santa Sofia. As decorações e pinturas religiosas no interior das igrejas eram muito utilizadas. O principal exemplo desse tipo de arquitetura é a Basílica de Santa Sofia, localizada na atual Istambul, lá na Turquia. A arquitetura era marcada pelo luxo dos adornos, da herança oriental, porque o oriental ele gosta muito dessa coisa meio de firulazinhas, tudo muito cheio de desenhozinhos, rococózinhos, um Szinho para lá, um Szinho para cá, uma folhinha para outra. Então, essa coisa muito cheia de minúcias, muito cheia de detalhes, é uma característica da arte oriental, tá? E pela complexidade dos edifícios. Vamos lá. Aí a gente tem a Catedral de Santa Sofia. Hoje ela não é mais catedral, hoje ela é apenas, eles chamam apenas de Igreja de Santa Sofia, porque foi um nome que ficou, porque hoje ela só é mais um marco um marco histórico e arquitetônico do Império Romano na Turquia, porque eles não têm mais o cristianismo não é mais predominante lá na Turquia. Então, gente, o interior dela, vocês estão vendo essa coisa cheia de arabesco, aqui na imagem do lado direito, embaixo, você vê um símbolo grandão com palavras em árabe ou aramaico, não sei falar para vocês que língua é essa, mas é com aqueles sinais bem um ícone mesmo do Oriente Médio, tá? Ela é revestida com mármore, tem mármore branco, mármore cinza, e todos esses detalhes geométricos que existem nela são características desse período, do período da arte bizantina. Vamos lá. Escultura bizantina, que a gente já viu lá na frente que a pintura e a escultura quase não existe muita coisa. A escultura bizantina caracteriza-se pela influência oriental, sendo uma referência da degeneração do Império Romano do Ocidente. Então, quando o Império Romano já foi perdendo seu poder e o Império Romano do Oriente, né, continuou ainda, eles já foram perdendo aquela coisa, bom, já que a gente não está mais ligado ao povo na Europa, a gente pode começar a pensar no que é próprio da gente. Essa escultura que vocês estão vendo aí, esse busto,
esse rosto aí não sei se é uma mulher ou se é um homem, para mim é uma mulher pelo cabelo, mas acontece que eles lá usavam aqueles turbantinhos na cabeça, ela já tem o olho mais amendoado, que é uma coisa do Oriente Médio. Nesse baixo relevo que vocês estão vendo do lado esquerdo, porque isso aí é uma pedra de mármore e escavada, então isso é um baixo relevo. Nós temos, acho que isso é São Jorge, se eu não me engano, e a gente tem imagens de santos lá em cima da cabeça do santo que está a cavalo, e nós vemos também anjinhos. Então são muito pouco que a gente tem dessa época. Aí, para a gente ver a frontalidade, olha, aqui é uma reprodução de 5 apóstolos, também em baixo relevo, então são imagens escavadas dentro de uma pedra de mármore e depois colocadas numa parede. Aí as firulas que eu falei para vocês, é esses desenhozinhos que estão aí, ó, por cima da cabeça dos apóstolos, que parece uma flor de lótus, né? É uma flor de lótus mesmo, que depois vai ser usada lá na França dos reis, dos grandes reis. E são 5 dos apóstolos, mas eles têm a imagem deles, gente, é bem aquela imagem de quem nasceu lá no Oriente mesmo, o olhinho meio amendoado, eles não têm características europeias. E do lado direito nós temos um entalhe em madeira e que a gente não vê cavalo, a gente vê camelo. Então, típico do Oriente, tá? Então, isso daí que é aquela coisa de misturar o Ocidente com o Oriente. Bom, vamos lá. Mosaicos bizantinos. Aí sim, aí é o foco da gente agora, tá? Foi um tipo de arte muito difundido no Império Bizantino, aliás, é a principal que vocês têm que lembrar para sempre, principalmente na Era de Ouro. Lembra que lá na Grécia Antiga nós tivemos o período de ouro, que foi o período de Péricles. Aqui nós vamos ter também um período de ouro. Quando vocês estiverem fazendo essas anotações, grifem isso daí, tá? Principalmente na Era de Ouro, época do reinado do imperador Justiniano, que vai de 526, século 6, a 565 depois de Cristo, tá? Então, grifem isso daí. Então, Justiniano é porque ele foi imperador. Eu fiz até uma anotação aqui, deixa eu ler para vocês. Gente, ó, se não der tempo, a gente continua na próxima aula. Justiniano, o Império Bizantino, com esse glamour todo dos mosaicos, ele teve início com Justiniano, tá? Com Constantino. Constantino, início do Império Bizantino. Justiniano foi o que deu o maior ênfase a toda essa arte. Então, a época de ouro foi com o imperador Justiniano. Mas quem começa com essa tradição do mosaico e de usar isso daí nas igrejas foi o imperador Justiniano, tá? Constantino, gente, vazinha devagar. É porque o tempo vai acabando, eu vou ficando apreensivo. Mas então vamos lá. Voltando para vocês entenderem. Constantino, então é o período constantiniano, começa todo esse apogeu da arte. O boom, a Era de Ouro, onde tudo fica mais fácil e mais bonito. Ah, tá, mas depois ela pega a aula, tá, gente? Caiu a internet de Jennifer. Mas depois ela pega o link da aula. Então, o imperador Constantino, ele vai começar com tudo isso do Império Bizantino, do mosaico, da arte favorecendo aos cristãos, e o imperador Justiniano, que vem depois, é quem vai fazer com que a coisa fique mais bonita ainda. Depois nós temos mais dois períodos, que é o comeniano, que é uma parte só de espiritualidade, e depois o paleologiano, que é o empobrecimento, que é onde a arte entra em declínio. Mas eu não coloquei isso para vocês, que para nós, para Enem, não tem tanta necessidade disso, tá bom? Aí as imagens mosaico eram formadas pelos artistas a partir de pequenos e coloridos pedaços de pedra, tá aí, tá? Só para vocês terem ideia, mas a gente volta. Imagens religiosas.
e do imperador foram os temas principais, porque era ele que mandava, já falei isso lá para trás. Pode-se dizer que o mosaico bizantino representa uma união perfeita da arte e do artesanato. Então, vamos lá. Este daqui é o imperador Constantino, tá? Não é o Justiniano, o do Boom. Esse é o Constantino. Foi o que deixou os cristãos pode cultuar. Ele também se tornou cristão. E essa do lado direito é Teodora, a esposa dele, que foi quem fez ele ser cristão e liberar o culto para todos os cristãos. Aí vocês estão vendo o multicolorismo, tá? Dessa arte muito colorida. E essa coisa, o imperador está mais bem feito do que a mulher dele. Provavelmente o artista que fez o Constantino era melhor do que o que fez a Teodora, tá? Por isso essa diferença aí. A mulher também tem mais adorno, mais difícil de colocar. Então isso é o mosaico, gente. Lembrando que algumas dessas pedras são pedras preciosas e semi-preciosas. Aí já vem mais, vai ficando mais aperfeiçoado. O que vocês estão vendo do lado direito, que é um cavaleiro, que pode ser São Tiago, pode ser São Jorge, ou pode ser até mesmo apenas um guerreiro, é um mosaico feito no chão para servir como uma tapeçaria. E lembro das firulas que eu falei para vocês? Esses desenhos aí no entorno, ó, como se fosse uma moldura, essas folhas, esses nozinhos que eles fazem. E do lado esquerdo, nós temos apenas um tríptico, que são 3 painéis de madeira, vocês estão vendo a emenda aí no meio, e isso é um ícone, é o que eu falei para vocês, que era quando se leva, no caso, isso daí ficava em cima de algum altar, e essas 2 bandeirinhas podiam ter locomoção. Provavelmente, se você fechar, ela tem um outro desenho, tá? E olha como é bem feito, como é bonito, e algumas falhas que vocês percebem que ao longo dos anos isso aí foi acabando. Se o Google, se o Cisco encerrar, eu vou ficar falando aqui assim, mas a gente continua na próxima aula. Essa imagem aqui, eu coloquei ela mais de perto para vocês observarem. Olha o detalhe da textura que eles colocam aqui no entorno, no fundo amarelo do Cristo. Eles vão mantendo sempre o mesmo padrão, como se fosse um padrão de coxinhas, tá? E olha como eles conseguem dar profundidade e dar beleza ao rosto de Cristo através do contraste das cores. Isso é o mosaico da Era de Ouro, da época de Justiniano. Constantino começou, Justino foi para frente. E olha que coisa mais bonita que isso aí tudo é mosaico, vocês estão vendo, as imagens de baixo, as imagens de cima, e esse trabalhadinho que vocês estão vendo aí no entorno da janela, faltam 5 minutos, tá? Deixa eu ver se a gente está acabando. Mas olha que bonito que é. E as curiosidades para encerrar. Era uma arte a serviço de Deus e do imperador para a propagação da fé e exaltação, associada ao luxo e exotismo do Oriente, com equilíbrio e leveza das artes greco-romanas e os períodos da arte que eu estava falando para vocês que eu coloquei aí. Eu espero que eu tenha sido entendida, porque apesar da minha pressa toda, a gente conseguiu dar conta da arte paleocristã e do bizantino nessa aula. Essa aula vai ficar para vocês, depois eu mando o link para vocês copiarem e fazerem as devidas anotações que serão pertinentes para vocês. Na próxima aula, se alguém tiver alguma pergunta, a gente volta a falar sobre isso daqui. Eu vou encerrar aqui a gravação